Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite. Bem-vindo a mais um Ralph em Sintonia com você. Essa noite a gente está recebendo um convidado muito especial. Olha, ele tem 4 faculdades, gente. Ele é formado em Medicina pela Faculdade do ABC, Direito pela Universidade de Guarulhos, Administração de Empresas pela Universidade de Cruzeiro do Sul, em Física pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo Amaro. Na Medicina ele é especialista em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia. Tem pós-graduação em Saúde Pública pela USP, pós-graduado também em Epidemiologia pela FGV e atualmente é o coordenador médico do Hospital Geral de Carapicuíba e diretor de ensino. É o Dr. Antônio Carlos Moura. Tudo bom, Moura? Tudo bem, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos à disposição para com os seus internautas podermos interagir. Muito obrigado pela sua presença, Moura. Eu sei que você estava contando comigo que mora em Guarulhos. Ele falou sai de casa às 5 da manhã para chegar em Carapicuíba, lá no hospital. Deve chegar lá umas 6 horas. E, Moura, a gente vai... Eu coloquei na nossa divulgação do programa que a gente ia falar bastante sobre DST, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E eu queria conversar com você, começar pelo HPV, porque é uma doença que existe bastante, né? E o pessoal não conhece muito a respeito do HPV. Então, o que é o HPV? O HPV é uma doença transmitida por uma série muito grande de vírus. São 100 tipos de vírus, dividido em vários subtipos. Então, o HPV, nos genitais, que é o que a gente chama de papilomavírus, aliás, é a doença que mais tem apelidos dentre as doenças transmissíveis sexualmente. Crista de galo, jacaré, enfim, tem vários apelidos. E é o vírus também da família do vírus que tem a verruga vulgar, essa verruga que dá nas mãos, às vezes próximo de algumas mucosas. O HPV, ele é um vírus que é altamente contaminante e que muitas vezes, o que é muito ruim, que muitas vezes a pessoa que é portadora do vírus, ela acaba não tendo um sintoma, ou seja, a doença não se exterioriza. E muitas vezes é comum, estima-se que 30% de mulheres portadoras do vírus, ela acaba não tendo sintoma e ele também não se exterioriza. O fato dele não se exteriorizar passa a ser altamente contaminante. Primeiro, que a pessoa acaba não se defendendo. Mas ele vai desde uma lesão que aparece com umas verruguinhas que se sobrepõem em volta dos grandes lábios da mulher, na região anal, região perianal, tanto da mulher quanto do homem, e ele é altamente contaminante. Interessante. Então, para ela... Eu conheço como crista de galo, né? O pessoal fala. Para ele se exteriorizar, ele demora muito tempo? Demora, às vezes, até anos. Então, a pessoa, às vezes, ela é portadora do vírus e ele acaba não se manifestando, ele acaba não se exteriorizando. Quando ele passa a se exteriorizar, ele se exterioriza e cresce de uma maneira muito grande. Então, vai desde uma pequena verruguinha, tá certo? Às vezes, a pessoa que tem hábito de higiene não muito saudável, ou que deixa a coisa protela para ir para a procura de um médico e tudo mais, ela atinge tamanhos exuberantes. E a gente costuma falar até que é uma lesão tipo couve-flor. Eu já vi na minha vida aparecer da paciente, ele começa dentro da vagina e aí ele vai se exteriorizar, vai crescendo lá dentro, ela não percebe. Quando ele se exterioriza, vocês imaginam o tamanho, quer dizer, ele se avoluma de uma forma tal que parece às vezes uma couve-flor. Tem algum exame que pode fazer que ele detecta sem ele ter se manifestado? Eu falei, né, e manifestamente ele é muito mais frequente nas pessoas do sexo feminino. O exame que a mulher faz anualmente na procura de fazer prevenção de câncer ginecológico é uma das formas que a gente normalmente acaba vendo, porque ocorre uma transformação das células, então microscopicamente já começa a perceber as primeiras alterações. Entendi. Então, e o exame de Papa Nicolau, ele detecta? O exame de Papa Nicolau, exatamente ele. Quer dizer, ele detecta, o exame de Papa Nicolau, o exame da prevenção de câncer, ele é complementado por um exame microscópico, que é o que a gente chama de colposcopia.
Então, na própria colposcopia, você vê lesões que vai traduzir no futuro a doença, clinicamente manifesta, e você também percebe a mudança microscópica nas células quando tem uma infestação por papilomavírus. E o papilomavírus ele pode virar o câncer de colo do útero na mulher, é isso? Das complicações, a principal é essa. Então, na década de 80 para cá, começou a proliferar vários estudos comprovando que ele está intimamente ligado ao aparecimento do câncer genital, do câncer de colo de útero. Entendi. E qual que é o tratamento, Moura, quando você detecta a presença do papilomavírus, do HPV? A grande dificuldade é a seguinte: você faz o tratamento local, certo? Então, existem algumas substâncias que são altamente corrosivas, então você ataca primeiro a própria ferida, a própria lesão. Existe tratamento em curso já de medicações para tentar minimizar o aparecimento, na verdade, e a sintomatologia. E hoje, finalmente, a gente já conta com a vacina. Então, é uma vacina que está se provando a efetividade, em alguns lugares já comprovadamente efetivas. Entendi, mas essa vacina ela é fornecida na rede pública? Não, ainda não. A vacina está no nosso país em torno de uns 5, 6 anos, que foi quando ela começou a ser produzida, e agora se encontra, mas isso ainda só em caráter de rede particular de vacinações e de imunizações. Perfeito. Moura, tem mais algum aspecto do HPV que você acha importante a gente falar, para a gente pular para uma outra doença? Tem sim, para todas as outras doenças. Prevenção é a principal arma para se combater. Então, o uso da camisinha, apesar de ser uma coisa que é chata, a escolha do parceiro também é outra coisa que tem que se levar em consideração, mas o principal é a prevenção, porque uma vez a pessoa adquiriu, a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir controlar e, às vezes, curar a doença. E se a mulher estiver grávida, Moura, passa para a criança o HPV? Passa. Então, essa contaminação normalmente é na hora do parto. Tá? Então, você pode contaminar a criança. E na gravidez, ela pode manifestar, sim, levando e causando, que é uma das causas de abortamento, de parto prematuro e, às vezes, até do óbito do próprio bebê dentro do útero. Nossa, então é uma doença silenciosa, né, gente? É uma doença silenciosa e ela causa um grande estrago. Entendi. Moura, tem uma doença que eu queria falar um pouquinho com você, que eu sei que tem várias formas de transmissão, mas uma delas é sexualmente, é a hepatite, né? É hepatite, exatamente. A hepatite B hoje estima-se, a gente fala bastante em AIDS, não é? Mas a hepatite estima-se hoje que, além de ser uma doença silenciosa, é uma doença que acaba ninguém se preocupando pelas manifestações que ela ocasiona. E a gente sabe que a hepatite, primeiro que a cura é praticamente quase que impossível. A pessoa, uma vez portadora, ela vai estar lá com o tempo todo com esse estigma de ser a portadora da hepatite. Então, as prevenções, quer dizer, que os bancos de sangue, que todo mundo que manipula material cirúrgico, é exatamente por conta da hepatite. E ela é comprovadamente transmissível pela via sexual, pelo ato sexual. Então, é preocupante porque a quantidade de pessoas que são portadoras da hepatite é grande. E assim como todas as outras doenças, como AIDS, essas doenças transmitidas por vírus, elas acabam sendo traiçoeiras em virtude de que a pessoa acaba se infectando e contaminando através de relações sexuais. Entendi. E a hepatite, ela tem vacina? A hepatite tem vacina, não é? Então, foi desenvolvido, isso já é uma coisa já muito mais frequente. Para aqueles que trabalham, inclusive, na área da saúde, faz-se profilaticamente o uso da vacina. Porque o acidente biológico, que é o que a gente chama, ele acaba ocorrendo, apesar de todas as prevenções que a gente faz, todas as campanhas que a gente faz a nível de hospital, a nível de atendimento à saúde, a pessoa ainda acaba se contaminando através de acidentes biológicos. Então, o uso da vacina é preponderante e é fundamental que se faça naquele que trabalha com agentes desse tipo, no agente de saúde. Entendi. Moura, e a sífilis? A sífilis é uma doença tradicional, né?
que também tem vários apelidos, e o apelido é transmitido, inclusive em função da própria primeira manifestação dela, que é o cancro, um cancro duro. E é uma lesão que aparece, uma pequena úlcerazinha, o fundo limpo, ela é indolor, aparece normalmente em grandes lábios, quando é na mulher, às vezes na própria vulva, e no homem aparece no pênis, aparece próximo à glande. Então é uma pequena úlcera, uma pequena lesão de fundo limpo, com uma pouca secreção, uma secreção quase transparente, que ela aparece e desaparece, sem uso de absolutamente nada. E a sífilis ela é interessante porque ela tem várias fases. Então tem a sífilis no estado inicial, quando a pessoa se contamina e de repente ela se assusta, né? Vê aparecer uma pequena lesão no útero, no pênis ou às vezes na vagina, ela acaba procurando o médico por conta disso. E às vezes a pessoa acaba não se dando conta ou não vai para tratar. E como aquilo desaparece espontaneamente, a pessoa acaba deixando de lado. Então a sífilis, depois que ela aparece, ela desaparece. Recolhe. É o que a gente chama de recolhe. Ela entra numa segunda fase, que é a fase latente da sífilis. Essa fase latente, ela demora anos, às vezes, para se manifestar. Como é que a gente surpreende uma pessoa com sífilis? Hoje a mulher, quando ela vai para fazer o pré-natal, a gente pede alguns exames. Dentre eles, dentre toda a rotina do pré-natal, a gente pede dessas doenças que são transmissíveis sexualmente e que são doenças que a gente pode prevenir, inclusive. Certo, às vezes prevenção com vacina, às vezes prevenção até pelo próprio hábito sexual. Mas são doenças que a gente previne. E que por conta delas se transmitirem por descuido, a gente pede como rotina. A sífilis na fase tardia, na fase latente, ela não se manifesta, mas você acaba surpreendendo através desses exames que a gente pede como rotina. Mais para frente, anos depois que a pessoa se contaminou com sífilis e não tratou, ela entra naquilo que a gente chama de fase tardia. Nessa fase tardia, ela leva a várias complicações. Manifestações oculares, manifestação para o sistema nervoso, a pessoa fica até com uma paralisia, manifestação para o sistema cardiocirculatório, a pessoa tem manifestação praticamente em todos os segmentos, em todos os fâneros do nosso organismo. Entendi. E a gonorreia, a famosa gonorreia, que antigamente o pessoal não tinha AIDS, né? Eles falavam que tinha a gonorreia. A gonorreia também foi uma doença que contaminou muita gente durante muito tempo. Ela acaba se manifestando por alguns dias, de uma semana, 10 a 15 dias, após uma relação sexual contaminante, acaba se traduzindo por um ardor para a pessoa urinar, né, porque ela dá uma uretrite, pela saída de uma secreção espontânea, porque não precisa espremer, a pessoa acaba sem nenhum tipo de esforço, ela vai secretando uma secreção amarelada e que a gente chama até de gota matinal. Entendi. Moura, nós vamos ter que entrar no intervalo. Nós vamos a um intervalo rapidinho, a gente já volta. Olá, eu sou o Roberto Ferrari e estarei aqui na TNI Brasil com o meu programa de entrevistas, o Hora Marcada com Roberto Ferrari, onde trarei convidados especiais e destaque na mídia. Aguardo vocês no dia 18, a partir das 8h15 da noite. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora. 3.700.000 árvores por dia, um verdadeiro espetáculo.
Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga a sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Olá, estamos de volta com o Ralf em Sintonia com você. Hoje recebendo o Dr. Moura, médico ginecologista aqui do Hospital Geral de Carapicuíba. Estava falando da gonorreia, Moura, e qual que é o tratamento para a gonorreia? O tratamento da gonorreia é extremamente simples, é ainda a única doença que se trata numa única aplicação. Normalmente se usa, é um tratamento à base de penicilina, e que você usa uma medicação associada que é para diminuir o tempo, para aumentar o tempo de liberação da penicilina. Então, você faz uma única aplicação e normalmente a pessoa se cura. Olha, tem bastante pergunta aqui sobre gravidez, a mulherada está querendo ser mãe. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que falar da doença mais grave de todas, que é a AIDS, né? Então, o caminho da AIDS é a prevenção? Como todas as doenças sexualmente transmissíveis, o caminho é a prevenção. A gente sabe que a AIDS, apesar de existir um controle da doença, a gente ainda não achou a cura efetiva. O Brasil, felizmente, é um dos países que tem o modelo de tratamento mais eficiente que a gente conhece. Então, o modelo brasileiro, pelo próprio uso da medicação, pela própria distribuição da medicação, então é uma doença que a gente controla. É uma doença que começou no início da década de 80 e que no começo ela estigmatizava, porque era uma doença que só se pensou no começo que era uma doença transmissível e que era uma doença que só passava, que só o homossexual que tinha. Então, no começo, quando apareceu a AIDS, existia uma diferença, existia uma proporção muito grande entre o número de homens contaminados e de mulheres. Era de 1 para alguns milhares, tá certo? A proporção. Hoje, praticamente igualou. E tem algumas razões. Era uma doença que pegava uma população mais jovem, era uma doença que era mais ou menos restrita àquele que tinha hábito homossexual. E hoje já é uma doença que ela é meio que coletiva. Tanto o homem quanto a mulher estão se contaminando mais ou menos na mesma proporção. E uma coisa que era de uma característica para as pessoas de idade mais jovens, hoje já estendeu aí para a pessoa da quinta, sexta década em diante. E a explicação é simples. Era transmitido, e na verdade assim, né, o homem trouxe para dentro de casa essa doença, o homem começou a levar para a mulher para se contaminar. Mas por que da quinta, sexta década? Quinta, sexta década, o homem antes ele se abstinha de manter relação sexual apenas com a mulher, quer dizer, é o único parceiro. Característica da AIDS, é doença de pessoas que têm parceiros múltiplos. Hoje, o homem tem uma pílulazinha azul que começou a fazer alguns milagres. Então, a pessoa de uma idade mais avançada, ele acaba tomando.
E aí ele acaba não procurando, né, o lado doméstico para ele se satisfazer. E aí ele acaba caindo na vida, como a gente costuma dizer. E normalmente ele vai se relacionar com prostitutas, cujo hábito e cuja defesa e hábito de ir a ginecologista ou se prevenir é menor. Então, ele, além dele adquirir a doença numa idade um pouco mais avançada, quando ele já deveria estar um pouquinho mais sossegado, ele traz para dentro de casa. Então, por isso que a proporção de pessoas com uma idade maior estarem se contaminando com a AIDS é em função disso. Da pílula azul, né? Eu falo para os meus amigos que a minha irmã é infectologista, amor. E eu falo para ela sempre, desde meus 14, 13 anos, ela sempre falava da camisinha muito. E realmente eu sempre me preveni. E eu falo para meus amigos que tem alguns que não usam camisinha. Eu falo assim, a mesma coisa que você pegar o revólver, colocar uma bala e ficar atirando. Uma hora você vai acertar. Uma hora você vai acertar, a diferença é nenhuma. É só o tempo que vai demorar para morrer, porque uma hora vai acertar. Agora, você sabe que tem algumas perguntas aqui sobre gravidez, né? Vamos falar de coisa um pouco boa aqui, né? Então a Regina de Oliveira do Bela Vista, ela tem 37 anos e ela queria saber quais são os riscos dela engravidar agora e qual a idade máxima para ela engravidar. Hoje se você procurar por aí, você vê gente na Inglaterra, questão de pouco tempo, e na Alemanha, mulheres engravidando para cima dos 50, dos 60 anos. Então, a idade ideal para a pessoa engravidar é a idade em que ela consiga educar, ver os filhos crescerem e crescerem com educação, tá certo? Que você possa e que você tenha adquirido. Há uns anos atrás, se falava em primigestação ou primeira gravidez, e se falava em primigesta idosa, a mulher que engravidava depois dos 28 anos. Dentro de uma escola e outra escola, 32. Depois a coisa foi se estendendo, começou a se falar em primigesta idosa depois dos 32 anos. E hoje, pelo avanço tecnológico, pelo avanço da medicina, pela própria prevenção que você acaba fazendo durante esse tempo todo, não existe, claro que quanto antes melhor. Quer dizer, ninguém gostaria de ter um filho e tratar esse filho como se fosse um avô. Então, mas hoje a mulher amadureceu de uma forma tal que ela escolhe a idade para engravidar, ela se libertou, né, daquela de virar dona de casa, hoje ela sai para trabalhar e trabalha ombreada com o homem, então ela tem um tempo e ela acaba dando um tempo maior para engravidar, ela não é só dona de casa. Aliás, ela acaba tendo dupla profissão quando ela resolve engravidar, porque ela fica em casa trabalhando e cuidando dos filhos, e vai também para o trabalho trabalhar. Então, ela tem jornada dupla de trabalho. Então, 37 anos é uma idade saudável. Eu não vou dizer aqui, nem quero ser pai da idade que é a máxima para se engravidar. Eu acho que a idade máxima para a pessoa engravidar é aquela em que ela tem que ter um conceito de que eu vou engravidar, eu vou ter saúde e vou ter, porque ter filhos, a pessoa precisa ter também preparo físico. E ter um preparo físico para acompanhar meus filhos. Moura, na sua opinião, parto ou cesárea? Parto. Sempre parto via... eu sou de uma escola que se falava em parto vaginal e só parto vaginal. Em que você tinha que justificar, às vezes até perante os próprios colegas, porque de repente você indicou uma cesárea, que a gente chama hoje de luxo, né? É uma cesárea que estou fazendo porque é final de semana prolongado, eu vou viajar e não quero voltar da minha viagem. Ou estou fazendo porque eu não tive capacidade de encorajar e de levar para a minha paciente todo o conhecimento sobre o benefício que o parto normal dá. Aliás, chama parto normal. Se chama normal, é porque deve ser o melhor. Interessante, muito bom. Estou recebendo uma pergunta aqui da Shirley. Ela está de 8 meses, ela falou que está acompanhando a gestão de qualidade que vocês estão fazendo no antigo sanatorinho, agora o Hospital Geral de Carapicuíba. Como é que ela faz para ganhar o neném dela lá? Ela me fez uma pergunta que ela está me deixando de saia justa. Na realidade é assim, o Hospital Geral de Carapicuíba é um hospital referenciado. Então, é um hospital que está preparado para partos de alto risco.
Então, para lá, as referências que vão são as crianças que vão, e as mães também, certo? Que têm necessidade de um cuidado mais intensivo do parto. Mas, na verdade, é assim, quer dizer, não existe uma receita e nem existe eu fazendo referência, vá para lá. Dentro da assistência pré-natal que se faz, da própria rede pública, existe uma referência que é feita pelos próprios postos de saúde, as UBSs, que normalmente referenciam os locais onde elas vão dar à luz. E hoje os hospitais têm respeitado muito isso. Então, eu sou de Guarulhos, em Guarulhos é assim, em São Paulo é assim. Em Osasco também é assim, aqui é a maternidade Madura Guiar. A maternidade, normalmente é a maternidade que é referenciada na carteirinha dela de pré-natal. Perfeito. Agora eu vou voltar um pouquinho naquele assunto da doença, eu não vou identificar a pessoa, mas ela perguntou sobre Gardnerella vaginalis. O que é isso? A Gardnerella vaginalis é uma bactéria que habita 20 até 80% das vaginas das mulheres sadias. De repente, por um desequilíbrio qualquer, às vezes por uma associação desse germe, dessa bactéria, com outro germe na vagina, micoplasma, tem uma série deles, ocorre um desequilíbrio na vagina. E aí a vagina passa, tá certo, a ficar com uma defesa menor. Que custo que leva a isso? A mulher passa a apresentar uma secreção, que a gente vulgarmente chama de corrimento, esbranquiçado, amarelado, às vezes meio acinzentado. Pode, por vez ou outra, é meio raro, mas pode às vezes causar um determinado prurido. E causa o que a gente convencionou chamar de vaginose. Diferente do que é vaginite. A vaginite, ela traz uma lesão local, traz uma irritação diferente. A Gardnerella, ela traz, tá certo? Como único sintomatologia, assim, que acaba sendo desagradável para a mulher, é essa secreção, esse corrimento, que ele é persistente e que ela percebe que ele a tem na hora da relação sexual. Porque na hora da relação sexual, o esperma tem um pH meio alcalino. E juntando com o pH da vagina, aquilo acaba soltando um odor por essa vaginose provocada pela Gardnerella. Mas não se preocupe, porque é um tratamento fácil. A visita anual que ela faz ao ginecologista, eu tenho certeza que ele vai detectar, e se ela tiver alguma infestação, vai curar. E a transmissão, por sorte, não é tão frequente quanto as pessoas imaginam. Na realidade, é aquilo que eu falei, é um desequilíbrio que ela tem no organismo, na vagina. Ela cita aqui que ela está tomando metronidazol. É isso mesmo, quer dizer, é um medicamento, é um gosto muito ruim, a pessoa tem sensação, às vezes, de ressaca, com o gosto que essa medicação dá. Mas é isso mesmo, e alguns ginecologistas preferem fazer um tratamento longo, às vezes de 7 a 10 dias, há quem faça um tratamento com dose única, enfim, depende da escolha do médico dela. Entendi. Hoje, Moura, qual o método contraceptivo que você indica para um casal que é casado e não quer ter filhos? Cuidado. Cuidado. Essa é boa. Esse eu não conhecia. Não conhecia assim. O método contraceptivo, isso tem uma gama enorme, né? É até interessante que a gente, nós estamos falando e transmitindo e conversando, interagindo com uma série de pessoas através da web. Existe televisão, existe jornal, existe pai, mãe, amigo, existe uma série de pessoas que comunicam, que podem informar. Então, quando você ouve falar, olha, a pessoa pegou tal doença, é óbvio que essa pessoa é aquele surdo, que imagina que comigo não vai acontecer, porque prevenção tem um monte. Claro. E a própria gravidez, não vou dizer indesejada, porque eu não acredito nessa gravidez indesejada. A gravidez, na hora que não estava planejada, ela também ocorre em alguém, em pessoas que, primeiro, descuidaram, por isso que eu disse que a primeira coisa é o cuidado. E existe uma gama enorme de maneiras de se evitar filhos, desde não ter relação, tá certo? Existe a camisinha, que ainda é um método seguro, existe tabelinha, eu conheço pacientes, eu posso garantir que eu sou formado há um tempo
razoável, então eu já cuidei de pacientes que nunca tomaram absolutamente nada, que elas têm único e exclusivamente um calendário e boa memória, evidentemente. Agora nós estamos chegando ao final do programa, uma pena porque está super interessante, o pessoal fazendo bastante pergunta aqui, né? E até mandaram uma piadinha, né? Que você trabalhando os outros se divertem. Mas eu me divirto trabalhando. Isso é bom, que legal. Queria agradecer a sua presença, sei que você é muito atarefado. Parabenizar pelo trabalho desenvolvido no Hospital Geral de Carapicuíba, que atende toda a região aqui, inclusive o pessoal de Osasco, que é o nosso maior público. Dizer que o Ralph em Sintonia com você está à disposição de você e também do hospital, porque vocês fizeram algum aviso, alguma coisa para a população, alguma atividade. E, no mais, agradecer mesmo por você ter vindo, ter se disposto e dizer que eu estou muito agradecido, toda a produção que está aqui também, agradecer a produção e você, internauta, que está acompanhando a gente. Antes do Moura fazer a despedida dele, hoje eu vou deixar você terminar por último, Moura. Eu gostaria de falar que a semana que vem nós vamos entrevistar o Carlos Gomes, ele é executivo de RH da Allergan. Ela é a empresa que fabrica o Botox. Então, semana que vem a mulherada vai adorar. Moura, obrigado. Está à sua disposição para você deixar o seu recado final. Eu agradeço bastante o seu convite e só tenho a lamentar e vou fazer um protesto. O tempo é curto, porque tudo que se fala de saúde, tudo que se fala de prevenção, a gente ficaria aqui a noite inteira, se fosse possível. Com certeza. Obrigado, Moura. Obrigado mesmo. Obrigado ao internauta pela sua audiência e semana que vem estaremos de volta com o Carlos Gomes. Um abração e boa noite.